Bom dia, nobres pares, senhores e senhoras que fazem aqui presentes. Saudar a presença de todos, saudar a presença também da alguns membros da nossa valorosa Guarda Municipal, que devem estar aqui para acompanhar a votação, porque essa casa não precisa de nenhuma ostensividade para garantir aqui a harmonia. E quero falar sobre a votação do pedido de impeachment que ocorrerá logo mais. Também acho importante alguns cartazes bastante qualificados, que vêm enobrecer esse ambiente, com argumentos robustos, democráticos, todos são muito bem-vindos. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um debate sobre essa questão importante de uma forma sem paixão, sem extremismo, sem radicalismo e principalmente, e acima de tudo, com respeito a todos. Não tenho inimigos políticos. Eventualmente, por circunstâncias da conjuntura, temos adversários. E é assim que nós devemos tratar. Essa questão do impeachment, naquilo que diz respeito ao cerne, a questão de maior profundidade, eu já tenho me manifestado. Me manifestei no dia 1º de novembro, tenho de forma reiterada colocado isso no debate, de que nós temos como uma questão estruturante da nossa Constituição Federal, de que a vontade, o poder emana do povo. E o povo o exerce de forma direta, através de uma eleição, ou de uma forma indireta. Então, tanto é importante e fundamental o resultado eleitoral, como também, após o resultado eleitoral, a participação de cidadãos e cidadãs que, embasados no direito constitucional do direito de ação, provocam essa casa ou judiciário, fazendo denúncias, questionamentos, o que era democracia. E ainda mais quando nós temos uma mudança na conjuntura tão abrupta como ocorreu, em que o prefeito faz questão de não buscar uma relação harmônica com as forças vivas, com os vereadores, com os partidos, o que faz parte de uma democracia. Você pode não concordar, mas compreende que uma cidade é feita por todos e o diálogo é necessário. Então, o acirramento da disputa política vem, sim, também por conta do prefeito. Nós temos que desmistificar algumas questões. Primeiro, a questão do vice-prefeito. Olha, o vice-prefeito nunca participou de nenhuma reunião do meu partido. Eu sequer conhecia o vice-prefeito antes do processo eleitoral. Me lembro que alguns dias após a inscrição da chapa Daniel Guerra e Ricardo Fabres, eu era vereador, colega do então vereador Daniel Guerra, e aqui ao lado, o então vereador Daniel Guerra vibrava com o seu vice. Ele dizia, esse vice eu gostei, esse vice é importante. E eu estou falando isso na mais pura verdade, via manifestação dele. Então o prefeito, ele é extremamente habilidoso a ponto de conseguir fazer um debate na sociedade de que o vice está no colo da oposição, ou que a oposição gestou ele. Enquanto, na verdade, o que deveria acontecer é prefeito e vice estar unidos em prol do interesse público e fazendo aquilo que juraram nessa tribuna, que é respeitar a lei orgânica. Se os dois forem eleitos, esse problema não é da Câmara. Quem criou a briga com o seu vice foi o prefeito. Quem utilizou e utiliza da Procuradoria-Geral do município para fazer disputa política, não é esta Câmara. É o senhor prefeito que faz essa opção. Quem utiliza da Guarda Municipal como aparelho repressor de manifestações? Vereador Rodrigo, seu tempo está seguro. A gente apanhou aqui dentro dessa Câmara porque não tinha guarda no outra vez. Hoje a gente não vai apanhar. Vereador Rodrigo, seu tempo está seguro. Assim que tiver condições, o senhor retorna. Não temos pressa.
Tá? Tranquilo? Vereador Rodrigo, por favor. Vamos seguir. A democracia é jovem ainda, a gente vai aprendendo que a gente fala o que pensa e também ouve coisas que a gente não concorda, mas a gente ouve com respeito, porque assim é a democracia, né? Tirania em outro prédio. Então, senhor presidente, tentando apaziguar os ânimos, a gente sabe que muitas vezes é difícil se conter, né? Mas, senhor presidente, isso me lembra todo esse processo que eu estava descrevendo, o uso da PGM para fazer disputa política, o uso da Guarda Municipal, a postura, né, enquanto chefe do Executivo. Não há como não caracterizar, mais ou menos, com aquela frase célebre do Luís XIV, que foi o rei que consolidou uma ideia de uma monarquia absolutista, onde ele dizia: eu sou a lei, eu sou o Estado sou eu. Isso significava que ele personificava o Estado, logo qualquer um que atentasse contra ele era um opositor, era acusado de traição ao Estado. Então é isso que nós estamos vivendo. Se falar mal do prefeito ou questionar a sua administração, coisa que é natural, é inerente ao processo democrático, existe todo um processo de descontrole, um processo de ataque, enquanto o que nós esperamos da situação nessa casa é um debate qualificado, que venham os 4 vereadores da situação aqui defender seus projetos, defender a sua administração, induzir o seu programa que ganhou a eleição, porque essa disputa política também interessa ao prefeito, porque através disso se faz uma cortina de fumaça e nós não debatemos os problemas da cidade. Ontem no Vereador por um Dia, vereador Edson da Rosa, quero elogiar Vossa Excelência pela condução, nós tivemos uma aula aqui, porque nenhuma daquelas crianças, aqueles adolescentes, falou de impeachment, atacou o vereador, atacou a oposição, falaram de problemas da cidade. E esse tem que ser o foco. E é isso que nós esperamos da administração. Fora abrir a UPA de forma terceirizada, e mesmo que terceirizada, nós temos que cumprimentar o prefeito, porque cumpriu a promessa de campanha. Qual é o feito do governo? Qual é o feito da situação, a não ser inaugurar vagas de estacionamento na frente do INSS, vagas de estacionamento na Avenida Rio Branco e fazer disputa política? Então nós temos que apaziguar. O meu voto no processo de impeachment vai ser contra. Eu vou votar contra o processo. Por uma questão, primeira, pela questão da defesa da vontade popular. Tenho que reconhecer que a vontade popular ela se expressa na eleição através da urna, e essa é a vontade preponderante, mas também a vontade popular está expressa nessa casa através da representação popular. Então essa casa, da mesma forma, também tem prerrogativa de decidir. No entanto, e quero ser o mais sincero possível aqui, entendo que a população caxiense ainda é avalista desse governo. O capital político do prefeito derrete como um gelo em suas mãos. No entanto, tenho visto do mais rico ao mais pobre, o povo ali fora não fala impeachment. O povo ainda é avalista desse governo. Inclusive, acho que o povo, inclusive, deve ser cobrado tanto da sua opção na urna, quanto da fiscalização desse governo. Então, do ponto de vista democrático, primeiro argumento. Segundo, nós temos esse decreto-lei 201/67, que ele foi feito, é um decreto, não foi sequer aprovado pela Câmara, é um decreto do ditador Castelo Branco. Esse decreto nos impõe um ritmo, um rito, que é um rito que sufoca a democracia.
Não dá mais para conviver com uma situação de protocolar um pedido no final de uma tarde e na manhã, início da manhã seguinte, ter que votar. Sem um aprofundamento do debate, sem uma consulta popular, sem conversar com as pessoas. Então, no meu entendimento, esse decreto-lei, ele tem a força de normatizar o rito, mas não tem a força ainda da delegação do voto popular. E entendo que as denúncias aqui, que são denúncias consistentes, elas podem ainda ter o seu andamento no judiciário, onde deve ser provocado. Porque, de fato, e quero aqui ler para os senhores, tem situações aqui que vêm a corroborar com a minha argumentação do tom antidemocrático do governo. Veja bem aqui, ó, a ordem, o ofício 131/2017. Diante disso, comunico-lhe que não poderá mais, a contar de 1º de abril de 2017, exercer as atribuições até então conferidas. Esse é um ofício do prefeito ao vice-prefeito. Só que quando ele fala as atribuições até então conferidas, quem é que conferiu essas atribuições? Foi o povo, seja através da eleição ou seja através do nosso sistema político. Então, quem é o prefeito para tirar as atribuições? Mais adiante, tem uma ordem, tem um outro ofício expedido que diz o seguinte: da mesma forma, todo e qualquer expediente emitido pelo senhor Ricardo Fabres não tem eficácia e valor legal. Quem é o prefeito para dizer que não tem valor legal? Valor legal que está na lei. Não é ele que faz leis. Ele inicia um projeto de lei nessa casa, mas tem que respeitar todo o ordenamento jurídico. Senhor presidente, peço uma declaração de líder para concluir o raciocínio. Uma declaração Então, de aqui, bancada do PT, segue o vereador Rodrigo o prefeito, ele é prefeito, ele é Ministério Público, deve ter originado algum processo, e já é judiciário. Então, ele é prefeito, ele provoca ação e ele julga. Depois, mais adiante, tem uma outra situação que eu também quero ilustrar para os senhores e para as senhoras, que também aqui é uma afronta. Vimos notificá-lo no prazo de 24 horas, sejam retirados seus pertences pessoais e as salas desocupados. Não havendo cumprimento do prazo estipulado, comunicamos a Vossa Senhoria que disponibilizaremos seus pertences na portaria principal. Ou seja, isso aqui é justiça com as próprias mãos. É como você ir reintegrar posse à força, despejar à força, cobrar alguém à força. Então, o prefeito, eu não tenho dúvida que nesses atos elencados à denúncia, ele cometeu ilícito, sim. Só que esses ilícitos podem ainda ser apreciados pelo Poder Judiciário, que não fiquem impunes. No entanto, essa casa, que é uma casa política, neste momento tem que cumprir um papel de estabilizar a democracia, garantir o voto popular e, principalmente, fazer com que nós discutamos aquilo que é o interesse público nesse momento. Caxias vive a pior crise da sua história, seja ela econômica, com recorde de desemprego, muito também pelas opções que as pessoas buscaram nas ruas, crise institucional grave entre o prefeito, o seu vice, os vereadores, as forças da cidade, e tudo isso tem que tomar rumo, porque quem está sendo prejudicado é o mais pobre lá na ponta, é quem precisa do médico e não tem consulta. Hoje nós não temos psiquiatra na rede municipal mais à disposição, nós não temos traumatologista, nós temos um desmonte do SUS em curso. Nós temos um setor importante como a educação que não tem incremento nenhum nesse governo, nós precisamos ajudar para que a educação avance, porque afinal é uma pauta de todos. Então acho que, sintetizando o pensamento, o povo ainda é a avalista desse governo. O povo ainda é o fiador desse governo, e nós temos que respeitar essa vontade. Mas nós não podemos aqui fazer dois raciocínios simplistas. O primeiro, e quero aqui de uma forma respeitosa fazer uma crítica a alguns setores da esquerda que estão com a síndrome do golpe e acham que de forma sistemática qualquer pedido de impeachment é golpe. E não é. Pode sim um governante cometer crime de responsabilidade com lesão ao erário público. Pode sim. Então nós não podemos fazer aqui uma absolvição sistemática do prefeito. E o outro extremo, que acha que nem lê a peça acusatória, nem observa os fatos e já sai numa defesa apaixonada, que é o seu direito, mas que também não colabora com a democracia. Então nós temos que sair dos extremos, observar o que é o interesse público e tem que ser o mantra atual, tanto do prefeito quanto dessa casa. Então, se nós não desarmarmos os ânimos e entender que Caxias do Sul não está parada, ela está andando para trás, e isso vai fazer com que o futuro nos cobre a conta. Aliás, eu tenho dito, o povo de Caxias do Sul é o povo do Brasil que mais vai aprender a votar, ou que mais aprendeu a votar.
porque nós passamos por um processo eleitoral onde o candidato vencedor não tinha propostas consistentes. Mas a população fez um processo de exclusão. Não podia ser a turma que estava há 12 anos e também havia um acerto de contas com o PT por conta de toda a criminalização da política que havia. E aí, por exclusão, havia o candidato Daniel Guerra, que eu acho que é que nem aquele centroavante que está na área, na hora certa, no momento certo. Até tem um gol, esses dias, do Thiago Marques, que é o centroavante do Juventude, que ele apoiou a perna esquerda para chutar com a direita, a bola bateu na pé de apoio e entrou. Quer dizer, estava no momento certo, no lugar certo e fez o gol. É mais ou menos o que aconteceu com o prefeito Daniel Guerra. Não tinha consistência para ganhar uma eleição para governar. Não tem equipe à altura de Caxias do Sul. E quero dizer mais. Essa guerra política que ele faz com a Câmara, em que secretário não atende vereador, quem é prejudicado é o povo. Porque sábado eu estive lá no Monte Carmelo, onde o prefeito fez programa de TV, e estava lá bastante eufórico naquela gravação, prometendo bastante coisas, e aquele povo precisa de demandas, e para que aquelas demandas sejam resolvidas, precisa secretário ouvir, precisa secretário ter relação política com o vereador, com a comunidade. Não é à toa que todo e qualquer presidente de bairro está sentindo a opressão desse governo. Por quê? Pessoas abnegadas que não ganham salário nenhum, que estão à disposição da comunidade, o prefeito gira sua metralhadora também contra eles. Então, em síntese, eu acho que essa casa, mais uma vez, tem que dar demonstração de responsabilidade política, até porque essa tese da conspiração, ela tem que se dar com elementos concretos. E não há nenhum elemento concreto de alguma votação nessa casa que tenha prejudicado ou obstaculizado o governo. Pelo contrário, a votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não teve nenhuma pegadinha, não teve nenhuma armadilha. Nós votamos favorável à LDO, teve apenas uma emenda que foi uma emenda lúcida. Então essa casa não tem nenhum elemento concreto que possam dizer que há uma conspiração. Então nós temos que derrubar o mito, né, de quem criou o vice-prefeito. Então o criador é Daniel Guerra, a criatura é vice-prefeito. Então os dois têm que se entender, não venham colocar no nosso colo essa culpa. E a segunda da tese conspiratória, onde não há nenhum elemento concreto de que isso ocorra. Pelo contrário, eu ao menos e vários pares têm dito que estamos à disposição. Nós estamos, inclusive, ansiosos, querendo que a situação venha para essa tribuna defender os seus projetos. Mas isso não acontece. É só lavação de coisa, é só briga, é só disputa política, que não é o que foi prometido em campanha. Então, se essa casa dá um exemplo, votando como tem que ser votado, o prefeito também tem que ser humilde e tem que reconhecer que essa conduta está errada. Se o interesse de todos que estão aqui nesse plenário é o interesse público, então o nosso objetivo é comum, então vamos à luta. Então, senhor presidente, de forma breve, eu quis manifestar aqui e justificar meu voto, porque na sequência são apenas 2 minutos. Quero pedir escusas se eventualmente a gente fica um pouco mais empolgado, porque o debate realmente é palpitante, mas acho que a democracia se faz assim. Não tem outra receita. As pessoas têm, sim, que manifestar suas posições. Nós passamos um tempo muito grande onde havia uma passividade política. E se as pessoas estão participando, que bom. Se há divergência, o nome disso é democracia. Porém, acima de tudo, com respeito, porque não somos inimigos, somos talvez adversários de uma conjuntura pontual. Então, senhor presidente, no momento oportuno, voto contra o processo de impeachment.